Se eu te dissesse que, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, milhares de almas atormentadas vagam entre os túmulos de cemitérios ao redor do mundo, buscando desesperadamente contar sua história, você provavelmente acharia que estou exagerando. Mas, antes de fechar este vídeo, deixe-me te dar um aviso. As 10 histórias que você está prestes a ouvir foram documentadas por testemunhas reais, investigadores paranormais e pessoas comuns que jamais imaginaram que uma visita noturna a um cemitério mudaria suas vidas para sempre. Se você realmente quer conhecer os segredos mais sombrios que estes lugares sagrados guardam, inscreva-se agora mesmo, pois o que você vai descobrir desafiará tudo o que acreditava saber sobre a morte e o que vem depois. Garanto que, após estes 30 minutos, você nunca mais verá um cemitério da mesma maneira. A primeira história me chega do cemitério de Père-Lachaise, em Paris, onde todas as noites, quando os portões se fecham ao público, começa um espetáculo que poucos presenciaram e viveram para contar. Maria Helena, uma investigadora paranormal espanhola que trabalhava em um documentário sobre cemitérios europeus, obteve permissões especiais para filmar durante a madrugada neste local onde descansam personalidades como Jim Morrison e Edith Piaf. O que sua câmera capturou naquela noite de outubro de 2020 a persegue até o dia de hoje. Eram 3 da manhã quando Maria Helena instalou seu equipamento perto do túmulo de Oscar Wilde. O silêncio era absoluto, mal interrompido pelo vento que movia as folhas secas entre as lápides centenárias. Durante os primeiros minutos, tudo transcorreu normalmente enquanto ela documentava as inscrições e epitáfios sob a luz de sua lanterna. Mas então, sua câmera infravermelha começou a detectar algo que seus olhos não podiam ver. Na pequena tela LCD, surgiram figuras humanas translúcidas caminhando entre os túmulos, parando diante de certos monumentos como se estivessem lendo os nomes gravados na pedra. Maria Helena sentiu como se a temperatura tivesse caído 10 graus em questão de segundos. Sua respiração tornou-se visível no ar noturno e suas mãos começaram a tremer, não apenas pelo frio, mas pelo que estava presenciando. As figuras em sua câmera se multiplicaram. Ela contou até 15 silhuetas diferentes, algumas vestidas com roupas de épocas passadas, outras com trajes mais modernos. Mas o mais perturbador era que todas pareciam estar procurando algo, ou alguém. De repente, uma das figuras dirigiu-se diretamente a ela. Maria Helena podia vê-la claramente através da tela de sua câmera, uma mulher jovem, de cerca de 25 anos, vestindo um elegante vestido preto do início do século XX. Seu rosto era belo, porém marcado por uma expressão de profunda tristeza. A aparição parou a menos de 2 metros de distância e começou a mover os lábios, como se tentasse se comunicar. Maria Helena ativou o microfone direcional de alta sensibilidade e o que gravou naquela noite continua sendo analisado por especialistas em fenômenos paranormais de todo o mundo. A voz era mal um sussurro, mas as palavras eram claras: ajude-me a encontrar meu filho. Eu o perdi na guerra e não posso descansar até saber onde ele está enterrado. Maria Helena, reunindo toda a sua coragem profissional, respondeu em voz baixa, perguntando o nome do filho e em qual guerra ele havia morrido. A resposta deixou gélida: Henri Dubois. Morreu em Verdun, em 1916. Tinha apenas 19 anos e nunca encontraram seu corpo. O extraordinário desta história não termina aí. Maria Helena dedicou os meses seguintes a pesquisar em arquivos militares franceses e, efetivamente, encontrou os registros de Henri Dubois, um soldado que havia sido dado como desaparecido na Batalha de Verdun. Sua mãe, Marguerite Dubois, havia morrido em 1922 e estava enterrada no Père-Lachaise, exatamente na seção onde Maria Helena tivera o encontro. Os registros mostravam que Marguerite gastara toda a sua fortuna procurando o corpo do filho até o dia de sua morte. Mas a história se torna ainda mais arrepiante. 3 meses depois daquela noite, Maria Helena recebeu uma ligação de um historiador militar belga que vira seu documentário.
Ele informou que haviam identificado os restos mortais de um soldado francês em um campo perto de Verdun. Entre seus pertences, havia uma placa de identificação com o nome Henri Dubois. Quando Maria Helena retornou ao cemitério para visitar o túmulo de Marguerite e contar que seu filho havia sido encontrado, algo extraordinário aconteceu. Testemunhas do local garantem que naquela noite, pela primeira vez em décadas, não houve relatos de avistamentos da mulher de preto naquela seção do cemitério. A segunda história nos transporta ao cemitério de Saint-Louis. Em Nova Orleans, um lugar onde o voodoo, a santeria e as tradições católicas se misturam, criando uma atmosfera sobrenatural única no mundo. Carlos Mendoza, um antropólogo mexicano especializado em rituais funerários, chegou lá no verão de 2019 para estudar as práticas sincréticas dos habitantes locais. O que ele não esperava era se tornar protagonista de um dos eventos paranormais mais documentados da última década. O cemitério de Saint-Louis é famoso por seus túmulos elevados, construídos assim devido ao lençol freático alto da cidade, que impedia enterros tradicionais sob a terra. Estas estruturas, que parecem pequenas casas de mármore e pedra, criam um labirinto de corredores estreitos onde o eco de cada passo ressoa de maneira inquietante. Carlos obtivera permissão para realizar trabalho de campo noturno, acompanhado apenas por um guia local chamado Batiste, descendente de praticantes de voodoo, cuja família cuidava do cemitério há 5 gerações. A primeira noite transcorreu sem incidentes, enquanto Carlos documentava os rituais de limpeza e as oferendas que os visitantes deixavam nos túmulos. Mas, na segunda noite, Batiste mostrou-se nervoso e relutante em entrar na seção mais antiga do cemitério. Essa parte não é para os vivos depois da meia-noite, disse a Carlos com uma seriedade que contrastava com sua personalidade habitualmente jovial. Há coisas ali que é melhor não despertar. Carlos, movido por sua curiosidade científica e pensando tratar-se de superstições locais, insistiu em continuar com sua investigação. Batista aceitou a contragosto, mas insistiu que levassem consigo vários amuletos de proteção e que seguissem exatamente suas instruções, sem fazer perguntas. Enquanto caminhavam entre os túmulos centenários, Batista explicou que aquela seção abrigava os restos de poderosos praticantes de voodoo, alguns dos quais foram temidos inclusive em vida pelo seu domínio das artes obscuras. Chegaram diante de um túmulo particularmente imponente, decorado com símbolos que Carlos não conseguiu identificar completamente. A lápide trazia o nome de Marie Lavial, mas Batista esclareceu que não era a famosa rainha do voodoo, mas sim uma de suas seguidoras, menos conhecida, porém igualmente poderosa. Esta Marie podia falar com os mortos como você fala comigo agora, sussurrou Batista enquanto acendia velas brancas ao redor do túmulo. E dizem que ela ainda o faz. Enquanto Carlos fotografava as inscrições e símbolos, começou a ouvir um som que inicialmente confundiu com o vento noturno. Mas, gradualmente, percebeu que se tratava de vozes humanas sussurrando em um idioma que não conseguia identificar. Batiste ficou visivelmente tenso e começou a murmurar o que pareciam ser orações ou conjuros de proteção. As chamas das velas começaram a oscilar de maneira estranha, criando sombras dançantes que pareciam tomar formas humanas nas paredes de mármore. De repente, Carlos sentiu uma presença atrás de si. Virou-se lentamente e deu de cara com uma mulher de meia idade, de pele morena e olhos profundamente negros, vestida com roupas brancas que pareciam brilhar com luz própria. Sua presença era tão real que Carlos inicialmente pensou tratar-se de uma visitante noturna, mas Batista imediatamente prostrou-se no chão, murmurando, Mambo Marie, perdoe-nos por perturbar seu descanso. A aparição não mostrou sinais de hostilidade, mas seu olhar penetrante parecia atravessar a alma de Carlos. Quando ela começou a falar, sua voz ressoou não apenas em seus ouvidos, mas dentro de sua mente. Você veio em busca de conhecimento sobre nossas tradições, filho. Mas o conhecimento verdadeiro requer compreensão, não apenas observação. Carlos, reunindo coragem, perguntou o que ele precisava compreender.
A resposta mudou para sempre sua perspectiva sobre a vida e a morte. Os mortos nunca partem realmente, continuou a entidade. Simplesmente mudamos de plano de existência. Alguns de nós escolhem ficar para guiar, proteger ou ensinar. Outros permanecem porque têm assuntos pendentes. E alguns poucos ficam porque foram chamados de volta por aqueles que ainda vivem e precisam de nós. Enquanto falava, outras figuras começaram a se materializar ao redor do túmulo. Carlos contou ao menos 8 aparições diferentes, todas vestidas de branco, todas irradiando uma energia que era, ao mesmo tempo, poderosa e benevolente. O que aconteceu a seguir desafia qualquer explicação racional. Marie estendeu a mão para Carlos, e embora ele soubesse que se tratava de uma aparição, pôde sentir fisicamente o contato. Uma onda de imagens e conhecimentos fluiu através dele, rituais ancestrais, segredos de herborizaria, técnicas de comunicação com o mundo espiritual e, acima de tudo, uma compreensão profunda de que a morte não é um fim, mas uma transformação. Batista explicou mais tarde que pouquíssimas pessoas foram consideradas dignas de receber ensinamentos diretos dos espíritos guardiões do cemitério. Quando as aparições começaram a desaparecer com os primeiros raios do amanhecer, Marie deu a Carlos uma última advertência: o conhecimento que você recebeu traz responsabilidade. Use-o para ajudar outros a compreenderem que não devem temer a morte, mas também não devem buscá-la antes do tempo. E lembre-se sempre de mostrar respeito aos lugares onde descansamos, porque estamos mais presentes do que os vivos imaginam. Carlos retornou ao México transformado pela experiência. Seus trabalhos acadêmicos posteriores incorporaram uma perspectiva completamente nova sobre os fenômenos paranormais e as tradições espirituais. Mas o mais notável é que ele desenvolveu uma habilidade inexplicável de se comunicar com pessoas que haviam perdido entes queridos, ajudando-as a encontrar paz e encerramento. Ele atribui essa capacidade diretamente ao seu encontro no cemitério de Saint-Louis. A terceira história me transporta a um dos lugares mais assustadores da Espanha, o cemitério de Montjuïc, em Barcelona. Este lugar, construído em 1863, abriga não apenas os restos mortais de milhares de barceloneses, mas também os ecos de uma das épocas mais sombrias da história espanhola. Foi aqui que Ana Rodrigues, uma jornalista especializada em investigação histórica, descobriu que alguns segredos do passado se recusam a permanecer enterrados. Ana havia chegado ao cemitério em março de 2021 para investigar as execuções que ocorreram ali durante a Guerra Civil Espanhola. Seu objetivo era escrever um artigo comemorativo sobre as vítimas esquecidas do conflito, mas o que encontrou foi muito mais do que esperava. O administrador do cemitério, um senhor chamado Giuseppe, inicialmente mostrou-se relutante em fornecer informações detalhadas sobre aquela época. Há coisas que é melhor deixar em paz, disse Giuseppe enquanto acompanhava pelos caminhos principais do cemitério. Este lugar viu sofrimento demais, injustiça demais. E, às vezes, quando você mexe no passado, o passado mexe com você. Ana inicialmente interpretou essas palavras como a típica superstição de pessoas mais velhas, mas logo descobriria que Giuseppe falava por experiência própria. Durante sua primeira visita diurna, Ana conseguiu localizar a seção onde haviam sido enterradas muitas das vítimas das execuções. Os túmulos eram simples, muitos sem nomes, marcados apenas com números ou datas. Enquanto fotografava as lápides e fazia anotações, começou a sentir um peso emocional inexplicável. Era como se o próprio ar estivesse carregado de tristeza e dor acumuladas durante décadas. Giuseppe, que permanecerá em silêncio durante a maior parte do percurso, finalmente se aproximou de um túmulo específico, marcado apenas com a data 15 de agosto de 1936. Aqui está enterrado meu avô, disse ele com a voz embargada. Tinha 32 anos quando o fuzilaram. Seu único crime foi ensinar a ler os filhos dos trabalhadores em seu tempo livre. Ana sentiu um nó na garganta ao ouvir a história,
mas o que Joseph lhe contou em seguida preparou para experiências que desafiariam sua compreensão da realidade. Desde criança, venho aqui todas as semanas visitar seu túmulo, continuou Joseph. E desde criança, vejo coisas que não consigo explicar. Figuras que caminham entre os túmulos ao entardecer, vozes que sussurram nomes ao vento, sombras que se movem sem que haja nada para projetá-las. Minha família sempre achou que era minha imaginação, até que outros visitantes começaram a relatar experiências semelhantes. Ana pediu permissão para passar uma noite inteira no cemitério para sua investigação. Joseph inicialmente recusou, mas finalmente cedeu com a condição de que ele a acompanhasse e que ela seguisse estritamente suas instruções. Se vir algo, não tente se aproximar, alertou ele. Se ouvir vozes, não responda até ter certeza de que vem de uma pessoa viva. E se sentir que algo te toca, afaste-se imediatamente em direção à capela principal. Na noite de 20 de março, Ana e Joseph se instalaram no cemitério com equipamentos básicos de gravação e câmeras. Durante as primeiras horas, tudo transcorreu normalmente enquanto Ana continuava documentando os túmulos e Joseph contava histórias familiares relacionadas ao lugar. Mas, por volta das 11 da noite, a atmosfera começou a mudar de maneira perceptível. O primeiro sinal foram as luzes. Pequenos lampejos de luz branca começaram a surgir entre os túmulos, movendo-se de forma errática como vagalumes, porém mais brilhantes e persistentes. Joseph ficou imediatamente em alerta. Começou, murmurou enquanto se benzia. Ana ativou sua câmera e começou a gravar, mas as luzes não apareciam na gravação, eram visíveis apenas a olho nu. Depois vieram as vozes. No início, era apenas um murmúrio indistinguível, como conversas distantes trazidas pelo vento. Mas, gradualmente, as vozes tornaram-se mais claras e Ana pôde distinguir palavras em catalão e espanhol. Ouviu nomes sendo chamados, frases como "Onde está minha família?", "Não terminei meu trabalho" e, de forma mais perturbadora, "Vingança, preciso de vingança". Joseph explicou em sussurros que, segundo sua experiência, aquelas eram as vozes de pessoas que morreram violentamente cujos assuntos ficaram inacabados. Nem todos os mortos encontram paz imediatamente, disse ele. Especialmente aqueles que morreram injustamente, que foram separados abruptamente de seus entes queridos, que tinham responsabilidades importantes que não puderam cumprir. Perto da meia-noite, Ana vivenciou o encontro mais impactante da noite. Enquanto caminhava entre os túmulos tirando fotos, sentiu alguém tocá-la suavemente no ombro. Virou-se esperando ver Joseph, mas ele estava a vários metros de distância, claramente visível sob a luz da lua. Atrás dela não havia ninguém, mas a sensação de presença era tão forte que ela quase podia sentir a respiração de outra pessoa em seu pescoço. "Quem é você?", sussurrou Ana, lembrando-se do aviso de Joseph, mas sentindo uma compulsão inexplicável de se comunicar. A resposta veio não como uma voz audível, mas como pensamentos que surgiram em sua mente com uma clareza que não poderia ser dela. "Sou Eduardo Martins, professor primário. Morri aqui em 15 de agosto de 1936. Minha esposa e meus filhos nunca souberam o que aconteceu comigo. Por favor, diga a eles que os amei até o fim." Ana sentiu uma onda de emoções que não eram suas, um amor profundo por uma família, o terror diante da morte iminente, acima de tudo, um desespero avassalador para comunicar uma mensagem final. Imagens começaram a fluir em sua mente. Um homem jovem de cabelos escuros sendo preso em casa ao amanhecer, uma mulher grávida chorando na porta. Duas crianças pequenas sem entender por que levavam seu pai. Joseph, vendo que Ana havia entrado em algum tipo de transe, aproximou-se rapidamente e segurou-a pelo braço. "Ana, volte. Não se deixe levar completamente", disse ele com firmeza, mas gentileza. Gradualmente, Ana recuperou a consciência plena, mas as imagens e emoções permaneceram vividamente gravadas em sua memória.
Nos meses seguintes, Ana dedicou-se obsessivamente a pesquisar a história de Eduardo Martínez. Encontrou registros de sua prisão e execução e, o mais importante, conseguiu localizar seus descendentes. Sua esposa morrera anos depois sem nunca saber o destino do marido, mas seus filhos, agora idosos, ainda viviam. Quando Ana lhes contou a história e transmitiu a mensagem, a reação foi extraordinária. O filho mais velho de Eduardo, agora com 85 anos, começou a chorar. Toda a minha vida me perguntei se o papai pensou em nós no fim, disse a Ana. Mamãe morreu com o coração partido. Sem saber se ele a havia esquecido ou se realmente o tinham matado. Saber que nos amou até o fim, é o maior presente que você poderia ter me dado. Mas a história não termina aí. Quando Ana voltou ao cemitério para visitar o túmulo de Eduardo e dizer que havia cumprido seu desejo, encontrou algo que a deixou sem palavras. Sobre a lápide simples que antes tinha apenas uma data, alguém havia colocado flores frescas e um pequeno bilhete escrito à mão: Papai, agora sabemos que sempre nos amou. Descanse em paz. Seus filhos. Giuseppe confirmou mais tarde que nenhum funcionário do cemitério autorizou ou viu alguém deixando aquelas flores. A quarta história nos leva ao cemitério judeu de Praga, um dos mais antigos e atmosféricos da Europa. Este local, que data do século XV, abriga mais de 12.000 lápides amontoadas em múltiplas camadas devido às restrições de espaço que a comunidade judaica enfrentou por séculos. Foi aqui que David Goldberg, um genealogista americano de origem tcheca, vivenciou um encontro que mudou não apenas a compreensão de sua própria história familiar, mas sua percepção completa sobre a continuidade da vida após a morte. David chegará a Praga em setembro de 2020 para rastrear as origens de sua família paterna. Seus avós emigraram para os Estados Unidos em 1938, pouco antes da ocupação nazista, mas morreram sem lhe contar muito sobre suas raízes tchecas. Tudo o que David sabia era que seu sobrenome original fora Goldberger e que sua família viverá no bairro judeu de Praga por gerações. O cemitério judeu de Praga é um lugar único no mundo. As lápides, algumas inclinadas pelo peso do tempo, outras parcialmente enterradas por séculos de acúmulo de terra, criam um labirinto de pedra onde cada passo ressoa com o peso da história. David contratou uma guia local, Rebecca Stern, uma historiadora especializada em genealogia judaica europeia, para ajudá-lo em sua busca. Durante os primeiros dias, David e Rebecca revisaram meticulosamente os registros disponíveis e examinaram centenas de lápides, buscando qualquer rastro do sobrenome Goldberger. O trabalho era lento e frustrante, pois muitas inscrições haviam sido desgastadas pelo tempo e outras estavam escritas em hebraico antigo, exigindo tradução especializada. Mas David estava determinado a encontrar alguma conexão com seu passado. No terceiro dia de busca, enquanto exploravam uma seção particularmente antiga do cemitério, David sentiu uma atração inexplicável por uma lápide específica. Não havia nada visualmente distinto nela, mas sentia como se uma força invisível o guiasse para aquele lugar. A pedra estava parcialmente enterrada e coberta de musgo, tornando a inscrição quase ilegível. Rebecca trouxe ferramentas de limpeza e começou cuidadosamente a remover a vegetação e a sujeira acumulada. Enquanto trabalhava, David sentiu uma sensação estranha, como se estivesse recordando um lugar que já visitará. Embora soubesse que era sua primeira vez em Praga. A sensação intensificou-se quando Rebecca conseguiu limpar a pedra o suficiente para revelar parte da inscrição. David, disse Rebecca com a voz trêmula, acho que você deveria ver isto. A lápide mostrava claramente o nome Mordechai Goldberger, junto com datas que indicavam que ele morrera em 1892. Mas o mais extraordinário era o símbolo esculpido abaixo do nome, uma estrela de Davi idêntica a um pingente que David sempre carregava consigo, um dos poucos pertences que seus avós trouxeram da Tchecoslováquia. Enquanto David contemplava a lápide, sentiu uma presença familiar e confortante,
como o abraço de um avô amoroso. O ar ao redor do túmulo parecia vibrar com uma energia quente, e David começou a experimentar o que só pode ser descrito como memórias que não eram suas. Viu imagens de um senhor de barba branca trabalhando como ourives, criando belas peças de joalheria religiosa. Viu uma família numerosa reunida em torno de uma mesa de Shabat, ouviu risos de crianças brincando nas ruas de pedra do bairro judeu. Rebeca, que presenciara fenômenos semelhantes em seu trabalho com outras famílias que buscavam suas raízes, reconheceu imediatamente o que estava acontecendo. David, disse ela suavemente, acho que seu antepassado está tentando se comunicar com você. Na minha experiência, isso acontece quando há algo importante que precisa ser transmitido às gerações futuras. David, embora cético por natureza devido à sua formação científica como engenheiro, não podia negar a intensidade da experiência. Decidiu ficar junto ao túmulo e abrir sua mente para o que pudesse receber. O que se seguiu foi uma experiência que ele descreveria mais tarde como a mais profunda e transformadora de sua vida. As imagens em sua mente tornaram-se mais claras e específicas. Viu Mordechai escondendo algo valioso antes de sua morte. Algo que esperava transmitir às futuras gerações da família. David viu uma casa específica no bairro judeu, um porão e um local preciso onde algo for enterrado. Mas, mais importante que qualquer tesouro material, recebeu uma mensagem emocional arrebatadora, o amor incondicional que Mordechai sentia por toda a sua descendência, incluindo aqueles que ainda não haviam nascido. Meu querido bisneto, pareciam dizer os pensamentos que fluíam na mente de David, esperei tanto tempo para que alguém da família retornasse. Tenho tanto a te contar sobre quem somos, de onde viemos e o que significa fazer parte desta linhagem. Nossos antepassados foram guardiões de tradições sagradas, protetores de conhecimentos antigos e, acima de tudo, pessoas que valorizavam a família acima de todas as posses materiais. Rebeca documentou cuidadosamente tudo o que David descrevia, incluindo os detalhes específicos sobre a localização da casa e do porão. Utilizando mapas históricos do bairro judeu, conseguiram identificar a propriedade que coincidia com a descrição de David. Surpreendentemente, a casa ainda existia, embora tivesse sido convertida em um museu após décadas de abandono. Com a ajuda das autoridades do museu e as permissões necessárias, David e Rebecca obtiveram acesso ao porão da casa. Seguindo exatamente as indicações que David receberá durante sua experiência no cemitério, encontraram uma pequena caixa de metal enterrada sob as pedras do chão. Dentro, havia documentos familiares, fotografias e peças de joalheria que confirmavam a conexão entre David e Mordechai. Mas o descobrimento mais emotivo foi uma carta escrita em Yiddish, endereçada aos meus descendentes futuros. Quando Rebecca traduziu a carta, tanto ela quanto David ficaram comovidos até as lágrimas. Mordechai escrevera sobre sua esperança de que, algum dia, alguém da família retornaria à Praga para reivindicar sua herança não apenas material, mas espiritual. Ele incluíra histórias familiares, receitas tradicionais, e o mais importante, uma genealogia detalhada que remontava a 5 gerações anteriores. A experiência transformou completamente a vida de David. Não apenas encontrar as suas raízes familiares, mas vivenciar uma conexão direta com um antepassado que morrera mais de um século antes de seu nascimento. Decidiu mudar-se para Praga permanentemente, onde estabeleceu uma fundação dedicada a ajudar outras famílias judias a se reconectarem com sua herança perdida durante o Holocausto e as migrações forçadas do século XX. Mas talvez o mais notável seja o que aconteceu em visitas posteriores ao cemitério. David começou a vivenciar conexões semelhantes com outros antepassados ali enterrados. Cada visita lhe proporcionava novas camadas de compreensão sobre sua história familiar e sua identidade cultural. Rebecca documentou esses encontros e, eventualmente, escreveu um livro sobre o fenômeno, que se tornou uma referência importante para investigadores de experiências paranormais em contextos genealógicos.
A quinta história me transporta ao cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, Argentina, um dos mais elegantes e misteriosos da América Latina. Este lugar, onde descansam presidentes, escritores e a lendária Eva Perón, tem sido testemunha de fenômenos inexplicáveis por mais de um século. Foi aqui que Alejandro Vargas, um psicólogo especializado em terapia de luto, teve um encontro que mudou não apenas sua prática profissional, mas sua compreensão completa sobre a natureza da morte e o processo de cura emocional. Alejandro chegará ao cemitério em abril de 2022 como parte de um estudo sobre os rituais de luto em diferentes culturas latino-americanas. Seu interesse era puramente acadêmico, documentar como as famílias argentinas processavam a perda e mantinham conexões emocionais com seus falecidos. O que ele não esperava era se tornar um intermediário entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O cemitério da Recoleta é famoso por seus elaborados mausoléus de mármore, suas esculturas artísticas e suas histórias de aparições fantasmagóricas. Alejandro ouvirá as lendas locais sobre a Dama de Branco que supostamente vagava entre os túmulos, mas, como profissional de saúde mental, atribuía essas histórias a projeções psicológicas do processo de luto. Sua perspectiva mudaria radicalmente durante sua terceira noite de investigação. Alejandro obtivera permissões especiais para realizar observações noturnas, acompanhado por Carlos Mendoza, um guarda de segurança veterano que trabalhava no cemitério há 20 anos. Carlos conhecia cada canto do lugar e fora testemunha de fenômenos que preferia não discutir com estranhos. Mas a seriedade acadêmica de Alejandro e seu interesse genuíno em ajudar pessoas em luto convenceram a compartilhar suas experiências. Doutor Vargas, disse Carlos enquanto caminhavam entre os mausoléus sob a luz da lua cheia, em todos estes anos, aprendi que este lugar não é apenas um cemitério. É um ponto de encontro entre dois mundos. Vi coisas que desafiam toda a lógica, mas também vi como essas experiências ajudaram famílias a encontrar paz e encerramento. Durante as primeiras horas da noite, Alejandro documentou os rituais que algumas famílias realizavam nos túmulos de seus entes queridos: acender velas, deixar flores, falar em voz baixa como se mantivessem conversas. De sua perspectiva profissional, esses comportamentos eram mecanismos saudáveis de processamento do luto. Mas, por volta da meia-noite, começou a observar algo que desafiou todas as suas teorias psicológicas. Uma mulher de aproximadamente 40 anos se aproximou do mausoléu da família Duarte, onde descansa Eva Perón. Alejandro inicialmente pensou que se tratava de uma visitante noturna, mas Carlos imediatamente ficou em alerta. Aquela não é uma pessoa viva, sussurrou ele. Aquela é Helena Martínez. Morreu há 3 anos em um acidente de carro e, desde então, vem aqui todas as noites procurando por sua filha. Alejandro observou cuidadosamente a figura. Efetivamente, havia algo etéreo em sua aparência. Seu vestido branco parecia brilhar com luz própria e seus movimentos tinham uma qualidade flutuante que desafiava as leis da física.